Apresentando a página, eu e o Daniel somos colaboradores da Setlist. Então, o meu nome é Mayara e o Daniel já se apresenta. E nós colaboramos para a Setlist, que é uma página que nós falamos sobre shows, sobre música, bandas nacionais, internacionais. Então, todo esse meio, e é um prazer que a Rafaela conseguiu fazer com que a gente estivesse batendo um papo com vocês, que é uma banda que a gente admira tanto. Obrigada mesmo. Daniel, se você pudesse apresentar, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Eu também colaboro a Setlist, já participei bastante com foto, mas ultimamente tem enrolado com textos em entrevistas, e a gente se encontrou há pouco tempo no Rio de Janeiro, então uma honra estar podendo estar conversando com vocês sobre esses próximos passos, e estou bem ansioso já com que esse último lançamento foi muito bom e que a gente consiga trocar ideias sobre isso. Do Mayara quanto Daniel, obrigado pelo interesse de conversar com a gente, valeu também Rafaela aí pela ponte, vamos fazer acontecer. Então, vamos lá. A primeira pergunta é falando sobre algo que acontece desde 2010. Então, Bayside Kings nasce em Santos, lá em 2010, e aí vocês atravessaram diferentes fases da cena. E olhando para trás, o que vocês sentem que permaneceu na identidade da banda até hoje? Assim? Cara, eu acredito que a essência da banda, a vontade que a gente tem, que era a primeira vontade que a gente tinha como banda, era de sair de Santos. E hoje a gente tem opções, lógico, que são muito maiores do que aquela do começo, mas tem algo que não muda, que teoricamente é a formação, que somos nós quatro, que teoricamente estamos desde o início, e principalmente a vontade de fazer algo que seja muito maior do que nós como indivíduo, que a gente consiga, sei lá, daqui a quantos anos olhar para trás e sentir bem orgulhosos das coisas que a gente criou e fez, e também que, sabe quando a gente gosta de umas bandas que, tipo, às vezes a banda nem existe mais, mas ela ainda continua existindo de alguma maneira, tipo, seja com som, com a música, com a mensagem, com todo o legado. Eu acho que é isso, é construir coisas que sejam maiores do que nós mesmos. Então, acho que essa é o principal fundamento do Bayside Kings como existência. No geral, assim, só para complementar o Milton, a gente teve poucas alterações, assim, de formação. A gente começou como uma banda de 2 guitarristas e passou a ser uma banda de um guitarrista só. Então, todo esse tempo que a gente foi tendo essas pequenas mudanças, tudo isso a gente lidou como um aprendizado, assim, ao longo dos anos. E para chegar onde a gente chegou hoje, assim, tipo, uma banda, acho que a gente é muito mais maduro, assim, no geral. E a gente também, só para complementar, foi mal, e a gente sabe também que o lance de você também tem banda, Daniel, você sabe, jornada artística é uma parada que não tem fim, tá ligado? Tipo assim, não tem o ápice da montanha, é tipo assim, cara, enquanto você viver, a parada tem que, tipo, quando você acha que chegou no horizonte, ainda tem mais lugar para ir. Então, assim, não é algo que a gente só quer, no final, vai existir um final um dia, mas quando olhar para trás, se sentir e falar assim, cara, realmente a gente fez alguma coisa que é muito maior do que a gente. Perfeito, e até comentando dessa jornada, até para chegar no momento de hoje, com a entrada do Bayside Kings no time da DEC, o que essa parceria representa na prática, tanto simbolicamente ou no dia a dia, para a banda? A entrada é um lançamento que a gente já conversou algumas vezes no passado, mas de fato surgiu o momento ideal, que foi há pouquíssimo tempo atrás, tipo, eu diria, sei lá, dias antes de lançar o som, e aí a gente resolveu fazer isso. A DEC é um lugar que eu acho que não precisa de apresentação, eu respeito muito, principalmente por todos os artistas que estão lá de diversos nichos, e também tem um lance que faz a gente querer muito estar dentro da DEC, que é um lance de às vezes, ter alguém como o Rafa perto, porque ele é um produtor sensacional, e muitos dos discos que a gente posta que influenciam o Bayside Kings, como o Zero e o Dead Fish, tem o olhar a produção do Rafa, que é algo que para a gente interessa muito para o futuro, que a gente consiga
trabalhar não somente o lançamento, mas também trabalhar uma produção do próximo álbum do B7 Kings, se casar com o Rafa, que está ali na cabeça da DEC. Então, isso para a gente interessa muito como banda e tá dentro da DEC aproxima mais ainda para os nossos objetivos, de realmente ter uma produção com alguém que entende o que a gente faz como banda, porque o Rafael, ele tende de subir muito, que é o que a gente faz com o Base 715, e também tende de mainstream. E aí, o que a gente está procurando, que é onde dá esse casamento, que é como é que a gente consegue deixar o Base 715 mais palpável, sem perder o DNA selvagem da banda. Então, esse é o grande X que a gente está indo, e aí a gente acredita que uma produção bem feita é o que vai trazer essa resposta para um futuro muito próximo, chamado 2026. E a gente sempre foi uma banda extremamente independente, assim, né? Tipo, apesar da gente já ter ao longo dos anos algumas parcerias, uma das coisas chaves, assim, que o Milton tá falando é que a gente precisa que quem tá com a gente entenda a banda, assim, né? Porque a gente quer furar bolhas, a gente quer sair do nosso nicho, né? Mas a gente não quer perder a nossa essência. Eu acho que a DEC tem essa qualidade, né, essa virtude de ter várias bandas de vários lugares, de vários nichos também, mas eles entendem a essência das bandas, né? Eu vejo todas as bandas que estão junto com a DEC, elas não perdem a essência, elas não perdem de onde elas vieram, assim, né? Por um mercado, vamos dizer assim, né? Elas mantêm o que ela tem de melhor e tenta furar essas bolhas. Eu acho que esse é o grande objetivo da banda do Wayside Kings, né? A gente quer levar nossa mensagem para o mais longe possível, mas a gente não quer perder aquilo que a gente tem, né? Acho que coisas que são as nossas qualidades, né? E é legal também a gente estar num lugar no qual é bem estruturado, por exemplo, todo o time da DEC, a Rafaela que está aqui fazendo a ponte. Então, assim, tem uma galera que dá suporte e isso ajuda muita gente a ter velocidade em algumas áreas que, tipo, antes era, sei lá, tudo nas nossas costas, assim. E aí é algo que tem uma assistência maior. Então, a gente consegue realizar outras coisas que às vezes demorariam um pouquinho, aconteceriam, mas demorariam um pouquinho. Então, estar num lugar estruturado como uma gravadora como a DEC, isso ajuda bastante a gente ter mais velocidade. E aí, sem contar outras bandas amigas nossas que tiveram ótimos discos lançados esse ano, tipo, estão na DEC, por exemplo. O último álbum do Black Pantera foi produzido na DEC. Bom, você pega o 01, pega outros álbuns Dead Fish, produzido na DEC, Demonic, produzido na DEC, o último do Gudang, que para mim é um dos meus favoritos do ano, produzido na DEC. Então, assim, se eu quero fazer coisas diferentes e eu estou vendo tudo isso, talvez esse é o momento certo para o Bayside Kings estar na DEC. E agora falando um pouquinho mais, gente, do processo de composição. Então, assim, vocês começaram ali cantando em inglês, e depois de 10 anos, isso se passou a compor em português. Eu lembro que o primeiro show do B7 Kings que eu fui foi uns bons anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, e eu me surpreendi muito, Milton, com isso, porque o setlist, ele era com músicas em inglês, mas também tinham as músicas em português, mas isso eu comecei a refletir, por exemplo, agora no novo single, que a gente recebeu no e-mail as informações. Em que momento que isso deixou de ser uma dúvida, por exemplo, ou tentar decidir como seria a composição, e se tornou uma decisão definitiva? Bayside Kings vai compor em português. Como que foi isso? Eu acredito, tipo assim, o processo, eu lembro do dia que aconteceu, isso foi em 2018, num show que a gente tocou no hangar e tal, e aí eu lembro de um amigo nosso, o Dan, que ele é guitarrista do Bullet Bang, e ele também trabalha com Bayside Kings, ele é nosso engenheiro de som, e aí ele virou e falou para mim assim, cara, tu tá vendo que todo mundo tá cantando em inglês? Imagina se fosse em português, o quanto isso poderia ser maior. E a gente sempre teve esse receio, e a gente sempre foi muito confrontado, não somente por dentro da nossa comunidade, como às vezes quando a gente fazia umas tours fora do Brasil, e as pessoas falavam, pô, por que vocês não cantam em português? E aí era um lance meio de, talvez hoje em dia eu acho que eu tenho a palavra que é comodismo, porque todas as nossas influências vieram de bandas que cantam em inglês. E aí
A gente também, com tudo que foi acontecendo ao nosso redor, porque, querendo ou não, a gente também tem um lado político bem forte dentro das coisas que a gente escreve, e a gente foi percebendo que a mensagem ela é muito importante. E aí, a melhor forma, e aí a gente colocando em uma outra língua, vivendo no Brasil, que é um país continental, viajando o Brasil todo, a gente percebeu que, cara, quase ninguém tipo assim, pouquíssimas pessoas têm acesso a outra língua a não ser o português. Então, a gente fazendo arte em inglês, a gente estava colocando mais barreira do que realmente proximidade. E aí a gente percebeu que a gente teria que mudar essa frequência para o português. E dentro disso veio outro desafio, que era tentar não se tornar repetitivo com tudo que a gente já ouviu e já aprendeu dentro do Hardcore Punk, criar coisas que não soassem muito inocente, até porque de inocente a banda em si ela não tem nada, a gente sabe o que quer, a gente sabe o que faz, a gente sabe aonde a gente pode chegar. Então, são essas coisas que a gente estava tentando evitar dentro disso, e fora todo o receio, às vezes, de, tipo assim, como as pessoas vão encarar isso. E dentro dos nossos temores também tem uma outra parada que era, a gente não tinha referências, por mais que a gente goste muito de várias bandas de hardcore que cantam em português, o que o Bayside Kings faz, cara, pouquíssimas bandas, hoje tem mais bandas fazendo, mas em 2018 tinham pouquíssimas bandas que faziam esse tipo de som que, ao mesmo tempo, é muito agressivo e tem uma certa melodia em português. Então, eu não tinha, no caso eu faço as letras, eu não tinha onde mergulhar e falar, é tipo assim, vou pegar isso daqui e vou adaptar no meu meio. E aí a gente teve que beber em outras fontes, como hip hop e rap e derivados disso, de sons urbanos, que é algo que eu vivo muito no meu dia a dia, então assim, isso faz parte do meu DNA também, além do hardcore punk, da MPB. Então eu comecei a aumentar meu leque para entender o português, porque o português é uma língua difícil de se tornar cantável. E aí, hoje em dia, tipo, e foi nosso primeiro acerto. Aí, até por causa disso, que a gente resolveu pegar o nosso primeiro lançamento e fragmentar ele para que a gente pudesse trabalhar e trazer mais proximidade das pessoas. E se nesse momento a gente percebesse que não era o caminho, a gente conseguisse mudar, sei lá, trocar o pneu do carro por um carro em movimento. E aí, então, esse primeiro álbum, que é o nosso primeiro em português, e esse momento da DEC é uma transição, ele veio disso, é um teste no qual a gente conseguiu validar esse teste, e agora a gente quer coisas maiores que começa com Nada Pra Mim e vai seguir tal para outros singles e um próximo álbum. A gente teve também, quando a gente decidiu ser em português, porque a gente teve bastante. Todo mundo da banda, em algum momento, teve resistência, porque isso daí sempre foi. Duvidaram da minha capacidade. Não era isso, não. A Não, gente é tenta um ir fazer. receio. A gente sempre teve resistência, mas em algum momento da banda, esse assunto sempre veio, né? Não é uma coisa que aconteceu só em 2018. Mas a gente sempre teve um lance meio de. A gente não queria que a letra soasse algo muito genérica. E é esse que é a grande dificuldade, porque o inglês, as pessoas falam pouco inglês, então você aceita. A gente mesmo fala pouco inglês, então a gente aceita essa coisa mais genérica. O português, a gente já tem um olhar muito mais crítico. E essa foi a grande dúvida quando a gente foi fazer o Milton. Eu já conheci o Milton antes da banda, né? Então ele já tinha tido outras bandas que também era em inglês. Então eu mesmo, a gente nunca tinha visto o Milton, por exemplo, escrever em português, né? Então teve o receio, até o lançamento, a gente ainda estava com muitas dúvidas se ia rolar mesmo gostando muito do que a gente estava fazendo. Mas, cara, depois a recepção foi muito melhor do que as recepções que a gente tinha com as músicas em inglês. Então, a gente não teve mais dúvida. Do primeiro single pra frente, a gente não teve mais dúvida se a gente ia fazer em inglês ou português. O lance do show, né, que é uma transição. A gente tem uma dificuldade ainda, porque a gente tem uma história em inglês, então eu acho que agora tem muito poucas músicas em inglês no nosso setlist, né? Porque as em português engoliram, assim, né? Tanto nas pessoas curtirem mais no show, quanto
é o que é mais ouvido da gente atualmente, assim, pouca coisa em inglês é escutado. E essa mudança foi o que trouxe muita gente nova. Então, antes a gente ainda continua dentro do nicho, que é o hardcore punk, mas a gente era o nicho do nicho. Então, assim, e essa parada em português foi o que abriu um mundo novo de possibilidades para a gente. E aí é o que traz esse momento da gente estar com mais sede do que antes, de sabendo que a gente pode fazer coisas artisticamente bem legais e experimentando coisas novas, mas sem mudar o que a gente é como banda. A curiosidade que eu achei interessante, né, que você comentou que o Danilo estava nesse processo e a banda que ele participa também passou por esse processo da mudança de inglês para português, e eu, particularmente, comecei a ouvir por que virou português. Então, acho que isso deixa um pouco mais palpável ou até uma Então, proximidade maior. a gente estava acompanhando de perto ambos os momentos, e aí ficava todo mundo, e aí teve outras bandas que também, da nossa época ali, que a gente andava muito junto, tipo Institution, que é uma banda de São Paulo também, tipo, várias bandas começaram a cantar em português, porque igual eu te falei, a frequência estava sendo com tudo que está acontecendo, que estava acontecendo naquela época, de 2016 para frente, socialmente, politicamente falando, a gente precisava mudar a frequência. E aí veio no momento certo, demorou só 10 anos só. Mas é tipo assim, é, era importante, porque eu acho que isso que criou a nossa identidade, ajudou a chegar nesse ponto de identidade que eu acho que a gente consegue, as pessoas, e o que é legal a gente não emula mais as coisas que constituíram a gente chegou num momento que a gente tem um DNA, a gente tem uma identidade, a ponto das pessoas falarem, pô, isso daqui é bem 7 quilos daqueles malucos lá de Santos, tá ligado? Então, assim, isso é maneiro. E aí é o que veio dessa experiência. E teve muita. Isso daí que você falou aconteceu bastante. Tinha muitas pessoas que conheciam a banda, mas não se interessavam pela banda. Quando a gente virou em português, a gente sentiu muito isso, que mesmo as pessoas já conheceram a banda, as pessoas começaram a acompanhar a banda, né? Porque o português traz essa coisa mais próxima. Eu acredito isso hoje muito. Eu mesmo hoje sou um consumidor mais muito mais de música que canta em português do que canta em inglês. Hoje eu tenho um pouco de preguiça assim de bandas em inglês. Eu gosto bastante das coisas que estão sendo feitas aqui. E eu acho que aqui tem muita gente fazendo, o país é muito grande, né? Tem muita coisa sendo feita aqui no Brasil. Então, eu parei um pouco essa coisa de lá fora é melhor, sabe? Tipo assim, até em questão de show, de ir em show. Tipo assim, hoje eu tenho muito mais preguiça de ir em show de banda gringa do que banda nossa aqui do Brasil, entendeu? E, gente, falando sobre Nada Pra Mim agora, Nada Pra Mim fala muito sobre romper com julgamentos, transformar ressentimentos em força, porque Beside Kings tem muito isso nas letras, né, Milton? Sempre você deixou muito claro o que querem passar, e aí nesse papo que a gente está comentando em português, mais ainda, acredito que as pessoas ainda se identificam muito mais naquilo, mas essa letra, ela nasce como, assim? Foi algo que vocês observaram, vivenciaram na cena? Como foi o processo de composição da letra de Nada Pra Mim? Cara, se eu puder resumir isso daí, acabou o amor. No sentido de, cara, eu tô muito cansado de pré-julgamentos, de julgamentos, e eu sempre fui muito, não muito passivo, tipo, mas eu sempre, eu sentia que eu precisava deixar isso de uma forma mais explícita, que, tipo, saber com onde eu estou pisando, tipo, cara, viver é um campo minado. E nessa jornada chamada vida, às vezes a gente sente que, tipo, a gente tá fazendo amigos e às vezes não é assim. E aí, tipo, eu precisava deixar isso bem nitidamente explícito. E, tipo, e aí eu comecei a pegar esses problemas ou coisas ou pessoas que às vezes vinham muito na contramão e diminuir isso, de tipo, de estar bem comigo mesmo a ponto de não investir energia pelo fato que eu sei que não vai ter resultado. E aí, hoje em dia, eu escolho as minhas batalhas, eu escolho as minhas guerras e onde vai essa energia. Então, nada para mim, às vezes, é o lance de, tipo, fala muito disso de uma forma direta, de, tipo,
o quanto eu me importo, tipo, eu me importo mais em saber se os meus amigos estão bem, se as pessoas que eu amo estão bem, e o quanto eu posso contribuir para outras pessoas que estão, às vezes, na mesma procura e na mesma sede que eu. É onde está a minha energia. E o que vem na contramão, eu simplesmente eu não abraço mais, tipo, não significa nada para mim. Então é bem explícito isso. E é diretamente para haters, para essa galera assim que vem numa frequência negativa. E vai ficar se batendo. E como diz, sei lá, o Adriano Imperador no Rio de Janeiro, a BBS vai molhar as costas sozinho, entendeu? Acho que teve, ao longo dos anos, já teve muita. Porque assim, a gente sempre foi uma banda que gostou de. A gente sempre tentou furar a bolha. A gente sempre tocou com bandas que não era comum tocar com bandas de hardcore. Esse ano que passou, a gente até tocou com o Nando Reis, assim. Então, assim, a gente não se importa muito com o que vem depois, tá? E eu acho que tem o nosso meio, o meio do hardcore, é um meio um pouco que tenta ser um pouco, aí vai uma crítica, né? Que tenta às vezes ser muito é, agregador, mas ao mesmo tempo ele se fecha muito, né? Tem momentos que ele é muito fechado. E eu acho que essa nossa expansividade de tentar sair, acho que faz com que muitas pessoas virem a cara, né? Então eu acho que essa música tem uma resposta a isso também, né? Porque tem muita gente que desvaloriza o que a gente está fazendo, ou quer tentar desvalorizar, porque acha que a gente fugiu daquilo que é um nicho, uma coisa fechada e tal, sendo que deveria ser o contrário, né? Eu acho que, na verdade, quando eu comecei a gostar de hardcore, eu gostei porque ele acolhia e não porque ele era algo meio se fechava para os outros, né? Pro diferente e tal. Sim, e aí a gente acabou sendo provocador nesse sentido, até mesmo dentro da nossa comunidade, que é o lance de tipo, se a gente vive num meio que ele é para ser libertário e ele fala sobre acolhimento e até de divergências, de tipo, da gente poder conversar sobre isso, então o grande lance é, se eu tenho essas ideias em mente, por que que eu não posso pegar meu boné e jogar do outro lado e ver o que que tem lá do outro lado e aquele lance do mito da caverna, tá ligado? Então, tipo assim, o mundo é muito grande e eu quero conhecer coisas novas, pessoas novas, outras ideias e que eu possa levar também as coisas que eu vivo e às vezes, tipo, quem sabe às vezes poder mostrar, ó, é desse jeito. Então, por exemplo, a gente gosta de ser o patinho feio dos lugares, a gente gosta de chocar. Então, esse ano a gente tocou em alguns festivais que antes não tinham bandas é igual o Matheus falou, a gente tocou, a gente abriu com o Nando Reis e foi caótico. Então, imagina que, tipo, que choque cultural para quem for ver o Nando Reis e vai acabar vendo o Bay 715 e eu me tremendo todo no palco. Então, tipo assim, vai chocar um pouco. E isso é legal, é de trazer novas experiências. E o nosso show, a gente sabe que ele é bom. E ele é bom no sentido que, tipo assim, ele conecta. Ele conecta porque tem muita verdade, tem muita energia. E aí, quando a gente toca num porão do rock, igual a gente tocou esse ano, e a gente é a única banda que não tem grade na frente do palco, e as pessoas sobem e começam a pular, as pessoas falam, cara, o que está acontecendo aqui? E é esse tipo de provocação que a gente quer fazer em outros lugares, que às vezes não é bem aceito pelos nossos pares, e eu entendo eles também, tudo bem, mas eu acho que se eu quero expandir para ter mais conversa, talvez eu tenha que pisar em lugares que, tipo, sejam diferentes de onde eu vivo. Porque senão eu sempre vou ficar falando a mesma coisa com as mesmas pessoas que já sabem daquilo. Então, assim, se eu quero ter mais diálogo, eu tenho que pisar em lugares que, às vezes, a mensagem não chega. E para o Bayside, os próximos passos, né? Tá se aproximando agora do quinto disco, né? Previsto para ano que vem. E aí eu queria perguntar sobre o processo criativo, em que estágio, até nesses elementos do hardcore, ele está mais voltado para um lado mais reflexivo, mais provocativo, com urgência, ou até um equilíbrio entre esses elementos? Eu acho que, tipo, envolve várias fases de várias coisas que aconteceram nos últimos anos, mas tem um pouco de tudo isso.
a gente está no momento que a gente está no processo de criativo aberto. Então, assim, pô, quem tiver ideia atrás, tanto que a gente já tem umas 20 músicas, talvez, muitas delas, metade já tem letra, metade ainda não tem letra, tem alguns rascunhos de ideias, mas eu acho que a gente vai colocar meio que um ponto final, senão a gente vai ficar fazendo música para sempre também. Então, acredito que até fevereiro ali a gente deva começar a entrar no próximo estágio, que é escolher o repertório, tipo, pegar todas essas músicas, 20, 30, sei lá quantas músicas vão ter, definir o que faz sentido virar um álbum, para ele ter um conceito também, e aí depois entrar em estúdio, gravar e botar isso na linha de processo para a gente lançar. A ideia é lançar até o, sei lá, maio, junho, a gente lança esse álbum. Então, é um processo assim, ele não tem um tema central, ele tem vários temas que eu vejo coisas se ligando ali. Mas, musicalmente, eu acho que a gente tem algumas fases diferentes. Então, talvez, tem fase que soava mais porrada, tem fase que soava um pouco mais melódico. Então, eu acho que vai ser uma mistura legal. Eu ainda não consigo ver o álbum como um todo. Eu vejo, tipo, várias músicas. Mas eu acho que quando a gente for trabalhar e se a gente conseguir essa produção do Rafael, vai ser legal de dar um sentido. Então, assim, a gente não está se limitando. É tipo assim, quem tiver uma ideia pode trazer, a gente vai construir o nosso coletivo e vai fazer acontecer, continuando sendo Bayside Kings. Mas o que a gente quer realmente é isso, é de tipo assim, tá, como é que a gente chegamos aqui nesse resultado que é o diabo, é o carvão, como é que a gente vai transformar isso em diamante agora? A gente tem. Eu também, mesma coisa que o Milton, assim, a gente ainda não tem um álbum definido, né? A gente tem muitas músicas e, e algumas ideias que a gente ainda está trabalhando, né? Entre tocar e ensaiar. A gente tem o nosso estúdio próprio, então isso facilita bastante. E estamos compondo ainda, cara. Tipo, estamos fazendo coisas que soam Bayside Kings, outras coisas a gente tenta trazer algum elemento novo, alguma coisa diferente do que a gente já fez, que é uma dificuldade também. É, a gente está nesse processo aí da gente tentar fugir um pouco de tudo que a gente já fez, mas é difícil, né? Porque o DNA é nosso. Tanto é que nesse processo a gente chamou um ex-integrante da banda também para ele trazer alguma coisa nova, né, de fora, uma visão de fora também, que é o Marcão. Ele era guitarrista, ele já foi guitarrista do Bayside Kings. E pra gente não ficar também meio que girando na mesma frequência, né? E aqui, em time que se ganha, a gente não mexe, né? Mas assim, a gente quer A ter gente mexe até renovações. demais. E aí a gente tá nessa de compor, né? Fazer a parte instrumental. O single que a gente lançou tava na parte desse processo, a gente tirou ele, achou que ele seria muito forte para lançar em single. Então, é provável que o ano que vem a gente comece, agora, né, o comecinho do ano, a gente já comece a lapidar o que é o álbum e o que a gente vai querer, o conceito desse álbum. Eu vejo algumas coisas que tem também ligações ali, né? Mas ainda demanda uma conversa, né? Todo mundo escutar direitinho e ver o que acha, assim. Mas a composição tá mil ainda, né? A gente não parou ainda. Pegou esse ano inteiro para ficar compondo e estamos fazendo ainda. E falando de Nada Pra Mim, desse single, assim, ele tem uma característica muito forte, que é o skate punk. Então, assim, o skate punk, ele é um dos leques nosso dentro do Bayside que a gente faz. Por exemplo, a gente faz hardcore punk. Se você fosse definir de uma maneira simples, o que a gente faz é hardcore punk. Só que dentro disso, a gente tem vários leques de possibilidades. E um desses leques é o skate punk. Então, assim, cara, pra quem escuta ali, você vai ver muito de Pennywise, às vezes você vai ver Comeback Kid, você vai ver Train, que é uma banda nova que está em alta, você vai ver Charlie Brown Jr. pra caramba ali, e vai ver o Bayside Kings. Então, assim, a gente é uma constituição de vários fatores ali, e aí esse single, eu gosto muito, é uma zona de conforto. Skate punk, assim, é uma zona que eu gosto muito de quando a gente acessa, porque ele traz muito o meu DNA de tudo que eu já vivi na minha vida,
E, e ele é muito selvagem. E é o que eu gosto do Bayside Kings, é isso. Ele, tipo assim, é muito agressivo e ao mesmo tempo ele, ele não é aquele agressivo que você, tipo, põe a mão assim, não quero mais ouvir. Ele é um agressivo que ele bate e ele, ao mesmo tempo, é soft no sentido de, tipo assim, tá, beleza, eu consigo ouvir aqui e entender o que tá rolando, tá ligado? E agora que você mesmo comentou sobre essa questão do skate punk e do hardcore punk, como que vocês enxergam a força da comunidade dentro da cena e o papel do Beside Kings nesse espaço? Essa é a penúltima pergunta, gente, inclusive está acabando, o Daniel vai finalizar, mas essa questão dessa força da comunidade, e vocês têm comentado muito também do quanto as pessoas se identificam e do quanto aumentou a quantidade de fãs, enfim, e a gente percebe muito isso nos shows. Eu não cheguei no show do Rio de Janeiro, que o Daniel, inclusive, abriu, mas no do Bullet Bane, gente, foi incrível também, um puta show, e a gente sente muito essa força. Tinha gente que foi só para ver Bayside Kings. Então, assim, como que vocês enxergam essa força dentro da cena e no papel que a banda assume também? Eu não gosto de usar essa palavra fã, eu acho muito estranho. E aí, tipo, eu gosto de comunidade. Porque, assim, a maioria das pessoas que vai no show do Bayside Kings, eu conheço pelo nome, eu conheço o rosto, e eu sempre falo isso nos shows porque é verdade. Então, assim, por mais que tá chegando muita gente, eu sempre procuro saber quem são essas pessoas, de poder trocar ideia, porque o hardcore punk, ele é o único estilo musical no qual as coisas conseguem ser mais linear, assim, de tipo, de ser acessível, ao mesmo tempo que às vezes você é banda, você é público, e por isso que eu gosto da palavra comunidade. Cara, o que o B7 Kings faz de melhor é o show ao vivo, é essa conexão, e a gente depende de todas essas pessoas que compram ingresso antecipado, colam no show, divulga, assim vai. Então a gente tem uma força muito grande que começa hoje em dia na internet, porque querendo ou não, a internet ela é um cartão de visita, ela é o que às vezes aparece primeiro, porque tá todo mundo com a cara no celular. Então a gente sabe que ali é uma ferramenta muito importante em qual a gente aprendeu a mexer e a gente faz isso para poder chegar nas pessoas primeiro, e aí depois mostrar para as pessoas como é estar no show do B715. E quando você vê um vídeo, o que a gente quer é que, tipo assim, meu, eu quero ir no próximo show desses caras, olha o show desses caras, eu quero me sentir pertencente a isso, num lugar no qual eu possa ser eu mesmo. Então é isso que a gente cria com a nossa atmosfera. E a gente quer ocupar esses lugares. Tipo assim, antes o que parecia ser impossível, daqui para frente vai ser possível até acontecer. É igual aquele papo, a gente está dançando a dança da chuva. E a gente só vai parar quando chover. O lance da comunidade, assim, como é que tá indo também, eu acho que eu não falo só do estilo de som que a gente faz, né? Porque a gente também roda junto com muitas outras bandas, como você citou aí, o Bullet Bane é uma banda que a gente adora tocar junto. E hoje em dia, tipo assim, nossos sons são São diferentes, assim, diferentes. públicos diferentes também, mas assim, eu acho que a conexão que a gente tem com essas bandas conta muito, assim, a gente é muito amigo de todos e, e a gente gosta muito de tocar junto. Acho que das duas partes, né? Bayside Kings, Bullet Bane. E eu acho que tem várias bandas aí que estão se profissionalizando e fazendo o circuito, né? Tocando no Brasil inteiro. Eu acho que tem bandas aí como o Menores Atos, o Surra. Eu tô falando bandas diferentes, mas assim, são bandas que estão aí tocando, né? É próprio Escrota, a Demone, que tá tocando muito, uma parte de festival, o Black Black Pantera Pantera. também tá tocando muito. Então, eu acho assim que, de um modo geral, agora nem falando só sobre hardcore skate e skate punk, acho que de modo geral o rock, né? Tem muitas bandas de rock que tá construindo algo. E eu acho isso importante, porque seria muito chato se a gente fosse uma banda, tipo, né, o solitário, assim, no lance. Acho legal que tenha bandas tocando e bandas, porque isso instiga todo mundo a conhecer, a buscar. Pô, eu gostei desse show, vou, caraca, mas tem essa banda aqui que também é legal. Então, assim, acho importante ter muitas bandas e estão surgindo. Budang também tá tocando bastante. Então, assim, tem
muitas bandas surgindo e tocando, e o próprio Pense, né? Eu vou falar um monte de banda aqui. Pense, CPM, É, exato. tem vários lugares que, O tipo, Dead vários tipos de Fish não para banda. de tocar. Então, assim, Não só para a gente, outros artistas também, tem da própria Deck, tem o Antônio, que é um de Constantino, que é um DJ, sim, e tipo assim, pô, a gente se conhece no do Rio de Janeiro Rio, desde o dia zero, é, e a gente se dá suporte, tem, pô, o FBC também, pô, sempre dá um suporte para a gente, então são diversos nichos, diversos tipos de artista. Eu acho que arte é uma parada que puta, não tem como julgar o que é bom, o que é ruim, mas é importante também para a gente se sentir acolhido por outros lugares além do rock. É mais pelo lance de tipo, eu não sei se usar a palavra certa, mas é o sentido de tipo, pô, dá para fazer coisas diferentes, entendeu? Tipo, e você continuar sendo a mesma pessoa. Então, assim, pô, se o Matheus, sei lá, pegar uma guitarra e inverter as cordas, ele vai continuar fazendo hardcore porque ele tem várias influências que compõem ele, mas a essência dele é o que ele faz com os Anos. então é isso. Aí, no geral, cara, tipo assim, eu acho que pós-pandemia, acho que antes da pandemia a coisa tava meio que esfriando. E eu acho que pós-pandemia as coisas estão crescendo, assim, né? Acho que muita gente fez banda, até tem bandas novas surgindo, tem uma molecada nova chegando também. Então, cara, eu só acho que é só progresso mesmo. Daqui dos próximos anos aí, eu acho que muita coisa grande pode acontecer com muita gente, assim. Sim. Perfeito, pessoal. E aí, para finalizar, o nome da nossa página é a Setlist. E aí a gente sempre gosta de perguntar para os integrantes qual a música não pode faltar na setlist do show de vocês. Fala aí, Matheus, qual a música pra você não pode faltar? Não, eu acho que hoje, até pelo marco assim, o Milton vai falar outra, mas eu acho que Existência, que foi a primeira que a gente lançou em português, e eu acho que é a música que representa essa fase da banda, assim, essa fase nova. É, é a música que realmente a gente encerra o show, porque é o que virou a nossa chave mesmo. Acho que é uma música bem emblemática, assim. Eu gosto muito de Desobedecer pelo sentido do fato de que compõe muito a minha personalidade, que é de quebrar padrões. É de, tipo, usar as ferramentas que tem do jogo, mas ver como é que eu consigo quebrar padrões até para ser provocativo com os meus pares. Então é por isso que, tipo, nasceu uma música como Nada Pra Mim, que é desse fato de quebrar padrões dentro da minha própria comunidade a ponto de criar versões, mas eu não estou vivendo o mesmo. Eu me recuso a viver o mesmo todo dia, a mesma coisa. Eu quero poder viver pelos meus acertos e pelos meus erros, mas que eu consiga escrever minha própria história. E aí essa parada aí. Então, tipo, hoje em dia é uma música que não pode faltar é Desobedecer e Nada Pra Mim também, porque e é legal que essa música a gente fez 3 shows com ela e os 3 shows, tipo, assim, a galera já canta. E aí é uma outra parada que vem dentro do processo do Bayside Kings, que a gente quer que as letras elas não sejam rasas, mas que ela também não seja nada acadêmica, não possa ter que cursar uma USP para entender o que a gente está falando. Porque a gente fala com pessoas que estão no dia a dia nas ruas. Então, é assim, tem que ter o peso de uma substância, mas tem que ser acessível. E aí, nada para mim é totalmente acessível, porque por mais simples que seja a letra e fácil de cantar, ela tem um sentido que é de realmente você começar a latir de volta, de morder e revidar. Então, isso para qualquer coisa. Tipo assim, então, será que por quanto tempo mais você vai estar vivendo sobre coisas que você não concorda? Será que não está na hora de você revidar? E nada para mim é isso. Gente, obrigada. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, Milton e Matheus. Rafaela, obrigada.